Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 30 de março, Giro Fortaleza, edição manhã, está no ar. Você pode nos acompanhar aqui na TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba TV Terra do Sol. E na edição de hoje, moradores do Henrique Jorge ganham um centro de educação infantil que vai atender quase 200 crianças. A equipe que está aqui, ela é preparada para receber essas crianças que passam o tempo todo, o dia todo, em tempo integral, aqui no local. Anunciado o novo secretário da Saúde de Fortaleza. E ainda, período de Páscoa é de oportunidade para quem quer ganhar dinheiro com os ovos de chocolate. É uma opção boa e eu já tenho meus clientes também, né? Aí nesse período procura muito e quando chega mais próximo, aí é que procura mais. E no Papo Saúde vamos falar da tuberculose, doença que já fez mais de 200 novos casos só nesse ano na capital. Saiba os cuidados, o tratamento e como quebrar o ciclo de transmissão. A tuberculose ela é uma doença infecto-contagiosa que afeta principalmente os pulmões, mas podendo afetar outros órgãos do corpo. E que é transmitida de uma pessoa doente para as pessoas sadias através da fala, da tosse, do espirro. É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. A gente abre essa edição falando de mais investimentos em educação. Os moradores do Henrique Jorge têm agora um novo centro de educação infantil. Mais um local onde as mães podem deixar os filhos para trabalhar. A criançada está feliz na nova escola que a prefeitura acaba de entregar. O Centro de Educação Infantil Maria Conceição Holanda Cavalcante, no bairro Henrique Jorge, atende 188 crianças com educação de qualidade, conforto e segurança. O equipamento beneficia crianças de 6 meses a 3 anos, educação desde o berçário até o infantil 3. O compromisso do prefeito Sarto é a construção de 50 centros que correspondem a 10 mil novas vagas, nessa etapa que é tão importante para o desenvolvimento das nossas crianças, que é a educação infantil, e a novidade é que inicia com o berçário a partir dos 6 meses. Então esse ambiente ele é todo organizado para que as crianças possam se desenvolver dentro das suas possibilidades. E a gente tem sala de inovação, a alimentação das crianças e todas as atividades que são desenvolvidas conjuntamente com os professores e as famílias, sob a coordenação dos nossos gestores. E isso tem nos deixado mais motivados ainda, não é? A trabalhar cada dia mais. E um detalhe, aqui estão as crianças mais vulneráveis, porque esse é um princípio também do projeto do prefeito Sarto. Com estrutura padrão prefeitura, o SEI conta com berçário, sala de inovação e tecnologias, salas de aula e tudo que uma criança precisa para um bom desenvolvimento. O novo equipamento teve investimento de quase 4,5 milhões de reais, provenientes exclusivamente do Tesouro Municipal. A Prefeitura, além desse, tem outros 9 em construção, tem outros que vão ser entregues ainda nesse primeiro semestre, esse ano. E essa semana acabamos de lançar um pacote de mais de 10 novos centros de educação infantil. Esses novos centros estão sendo construídos com um padrão diferente de obra para poder se encaixar dentro dos terrenos, dos pequenos terrenos localizados no meio das comunidades, para a gente trazer a educação, para a gente trazer a creche para as mães que precisam, onde moram as pessoas que mais precisam da nossa cidade. São obras que vão mudar o futuro dessas crianças, mudar o futuro dos bairros onde elas vivem e transformar a nossa cidade. A Sara está encantada com a nova escola da filha e satisfeita com o desenvolvimento da menina. A escola está linda, os professores também são bem qualificados e ela está
tá adorando tudo. É tudo muito novo para ela, né? Agora ela tá se socializando, ela tá começando a se socializar com as crianças. Ela tá adorando tudo. Ela pede para vir para a escola. Agora eu consigo ir pro trabalho tranquila, porque eu sei que ela tá bem segura aqui, né? Não vou deixar com qualquer pessoa. Ela vai estar com pessoas que realmente podem ficar com ela. Essa já é a segunda unidade de educação infantil entregue apenas este ano. Com a entrega da nova unidade, a Prefeitura já contabiliza 25 novos SEIs à disposição da população, entregues na gestão do prefeito Sarto. 9 unidades de educação infantil estão em construção e outras 16 em licitação, elaboração de projetos e planejamento. A meta do gestor, ao final de 2024, serão 50 novos SEIs incorporados ao parque escolar da rede municipal. É um equipamento, como eu sempre digo, para além da arquitetura e da engenharia, fantástico, porque a equipe que está aqui, ela é preparada para receber essas crianças que passam o tempo todo, o dia todo, em tempo integral, aqui no local, que é bem cuidado, que tem uma pedagogia de ponta, que tem, para além dessas estruturas todas, tem o que mais a criança, a primeira infância precisa, que é de relações, que é estabelecer o seu lado sensorial, motor, que a gente chama de cognição, estabelecer contato com outras pessoas, outros materiais. E aqui nós temos uma equipe que lidera a educação no Brasil. Não é à toa que a equipe de Fortaleza, liderada pela professora Danila, e aqui na primeiríssima infância, com as nossas creches, pela professora Simone e seu grupo todo, é a capital que é melhor avaliada em termos de qualidade de educação. Gente, tem novidade na área da saúde. Foi anunciado o novo secretário da saúde aqui do município. O médico Galeno Taumaturgo assume a pasta com a missão de melhorar o atendimento nos postos de saúde, enfatizando aí o compromisso com a gestão com a atenção básica da cidade. Em postagem nas redes sociais, o prefeito José Sarto destacou ainda que na próxima semana deverá lançar um grande pacote de melhorias para as unidades. E o Instituto Dr. José Frota está com inscrições abertas para um curso online sobre qualidade em saúde e segurança ao paciente. Mais informações com o Fernando Benevides. O curso é gratuito e será realizado entre os dias 1º de abril e 6 de maio. Serão entregues certificados de 40 horas-aula aos participantes. A formação é direcionada a profissionais que atuam na assistência hospitalar. As aulas serão ministradas no auditório do IJF e vão ser transmitidas ao vivo. O objetivo é possibilitar a participação de um maior número de interessados. A programação vai abordar técnicas para a prevenção de intercorrências de internação, proteção contra infecções e realização segura de procedimentos cirúrgicos e terapêuticos. As primeiras aulas serão realizadas já no próximo sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, e contará com a apresentação do superintendente do IJF, Daniel Holanda, além de outros profissionais da unidade hospitalar. São essas as informações, voltamos ao estúdio. E para aproveitar a redução na tarifa estudantil no transporte coletivo, que atualmente custa R$ 1,50 em todos os horários e em qualquer dia da semana, a Etufor lembra aos estudantes da necessidade de solicitarem a sua carteira estudantil. Este ano já foram solicitadas em torno de 156 mil documentos e o prazo está acabando. A Lívia Marques tem mais informações. O prazo de validade da carteira estudantil de 2022 já está perto do fim. Ele se encerra no dia 30 de abril deste ano. Por isso é bom que os estudantes se antecipem para solicitar a carteirinha de 2023. 156 mil carteiras já foram solicitadas, destas 133 mil já foram confeccionadas. As carteiras elas podem ser solicitadas tanto na sede da Etufor quanto em outros pontos da cidade em que existe um atendimento da Etufor ou de forma online pelo site do órgão. Se você já recebeu a carteira de 2023
ou se você perdeu a de 2022 e já precisa utilizar a carteira de 2023 para poder continuar pagando a meia estudantil, você já pode fazer o desbloqueio. A Etufol também lembra que aquelas pessoas que fizeram a biometria facial há muito tempo ou que mudaram de fisionomia, é importante renovar essa biometria facial. Então, fiquem atentos aí ao prazo. Abril já encerra a carteira de 2022 e você já precisa ter em mãos a de 2023 para poder garantir a meia estudantil no transporte público da cidade. São essas as informações, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Lívia. E olha só, Páscoa, né, lembra sempre ovos de chocolate, não é mesmo? Quem não gosta? E por conta disso, muita gente arregaça as mangas nesse período e aproveita para ganhar aí um dinheirinho extra. Nos supermercados, o consumidor encontra uma grande variedade de ovos de Páscoa. São diversos sabores, tamanhos e marcas, mas os preços nem sempre são atrativos. É um absurdo o preço. Realmente, cada ano mais caro. Não tem condições não, só sobe mesmo. É melhor comprar o chocolate e fazer o ovo de Páscoa em casa. Dá para sair bem mais barato. Dá até para fazer para doar para alguém. Sai bem mais barato do que comprar o ovo no supermercado, com certeza. Estão um pouco, pesados, mas a gente dá um jeitinho, para as crianças, alegrar as crianças e tenta levar o mais em conta, o que der, Segundo pesquisa da FEComércio Ceará, 43% dos consumidores pretendem ir às compras para a Semana Santa. O potencial de faturamento do comércio varejista é de 240 milhões de reais aqui na capital cearense. Os vinhos estão nas intenções de compra de 13,6% dos entrevistados. Pães, 16%. Pescados, 18,4%. Já os ovos de Páscoa estão na preferência de 68% dos consumidores. A dona Francisca produz ovos artesanais há mais de 4 anos. Os chocolates de pequenos produtores, como ela, são uma opção para economizar na hora das compras. É uma opção boa e eu já tenho meus clientes também, Aí nesse período procura muito e quando chega mais próximo, aí é que procura mais. E esse ano eu estou com outra opção de trufa. Aí também é muito bom. Os que vão passando aqui na rua, vão vendo, aí vão vindo. As crianças gostam do chocolatezinho, também vêm. Mas aí é muito bom. Dona Francisca garante a qualidade dos produtos. Os ovos dela são feitos com chocolate meio amargo. A empreendedora é beneficiária do programa Nossas Guerreiras. Depois da Nossas Guerreiras, eu consegui o CNPJ e aí eu estou trabalhando sem medo, Porque de primeiro eu botava aqui, mas aí eu ficava com aquele medo, pode vir algum rapa passar, E não tinha aquela formalidade, E agora não, agora temos. Nossa pausa e a seguir vamos conversar com a nova secretária da Regional 4, a Natália Rios. Vai falar aí do que ela assumiu agora, quais são os projetos para o futuro, já, depois do intervalo. E ainda temos o Papo Saúde. Hoje a gente vai falar sobre tuberculose, uma doença que já fez mais de 200 novos casos só nesse ano aqui na capital. Então você vai saber aí como ter os cuidados, o tratamento e como quebrar o ciclo de transmissão através do tratamento, que é muito importante. Já depois do intervalo eu te espero. Giro Fortaleza, edição manhã de volta para você com imagens ao vivo do trânsito aqui na nossa capital. São 10 horas e 25 minutos neste momento e aí você acompanha a Desembargador Moreira, bem pertinho ali do cruzamento com a Padre Antônio Tomás, região da Aldeota, trânsito fluindo tranquilamente nos dois sentidos. Nenhuma dificuldade para quem trafega por aí. Temos mais uma câmera de vídeo monitoramento para você. Imagens ao vivo da central de vídeo monitoramento da MC. Agora chegamos à Avenida João Pessoa com Barão de Sobral, região do Montese. Essa é uma das vias que dá acesso ali ao aeroporto de Fortaleza, Trânsito intenso aí neste local neste momento. Mas a gente sabe também que essa, além de ser uma via
que ela ainda não foi alargada, né, tem apenas 2 faixas, ela geralmente concentra aí uma grande quantidade de veículos. Em qualquer horário do dia, em qualquer dia da semana, sempre tem uma movimentação intensa aí nesse ponto de Fortaleza. Então a gente não considera como dificuldade, apenas um fluxo maior de veículos que sempre passa por aí neste ponto, que nesse momento apresenta um trânsito tranquilo. Temos mais imagem para você? Mais uma câmera aí mostrando para você agora ao vivo o cruzamento da Heráclito Graça com Ildefonso Albano, já a região do centro de Fortaleza, bastante tranquilo aí neste momento, nesta quinta-feira, que hoje amanheceu ensolarada em vários pontos da nossa capital. Neste momento, a temperatura na casa dos 29 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus, segundo a FUNSEMI, sem previsão de chuva para hoje, para esta quinta-feira. Sinal fechou, os motoristas começam a se concentrar ali em uma das faixas, já na outra está fazendo a circulação, cruzando aí a Heráclito Graça, nenhuma dificuldade também para quem trafega por aí. E temos mais uma câmera aí no nosso giro pelo trânsito de Fortaleza. Agora chegamos à região do Mucuripe. É a Avenida Abolição, já ali no finalzinho da Avenida Beira-Mar, bem pertinho do Mercado dos Peixes. Também trânsito fluindo tranquilamente aí neste ponto da nossa querida capital. E, gente, seguindo com as nossas notícias, hoje estamos recebendo aqui a nova secretária da Regional 4, que acaba de assumir aí o posto, a Natália Rios. Ela veio aqui participar do Giro Manhã para falar um pouquinho aí dos desafios, de como é que está hoje a Regional. Muito bom dia, muito obrigada pela sua vinda aqui. Eu que agradeço, tá bom? Um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar falando da nossa Regional 4. Vamos primeiro localizar a Regional 4, né? Ela engloba bairros importantes aqui de Fortaleza. A gente preparou, inclusive, um mapinha aí para ficar mais fácil de visualizar, porque são muitos, né? A Regional 4 contempla 14 bairros, né? Começa ali no José Bonifácio, faz fronteira com o centro da cidade. José Bonifácio, Benfica, Fátima, Jardim América, Damas, Bom Futuro, Parreão, Montese, Vila União, Aeroporto, Itaoca, Parangaba, Vila Peri, né? São bairros já históricos da cidade, como Montese, por exemplo, que esse mês completa 100 anos. Nossa. Né? A Parangaba, a antiga Porangaba, né? São bairros históricos da cidade, que tem uma longa história, bairros residenciais, né? Bairros comerciais, né? Comerciais também, o Montese, né? Que são bairros que têm uma certa independência, né? Onde as pessoas circulam ali pelo próprio bairro, que não tem um grande deslocamento para o centro da cidade, né? Ou para os centros de maior comércio, por exemplo, porque por conta, né, da sua localização. Sim. E como é que está ali a região da Regional 4, né? Quais são as demandas, as principais demandas, eu sei que é um momento que a senhora está chegando ainda, está assumindo, o que já tem sentido até agora? Olha, o principal de uma secretaria regional é estar acolhendo as pessoas, é acolher, é ouvir, é estar perto. Uma regional é uma região administrativa da cidade. Quanto mais uma cidade, sobretudo como Fortaleza, que é uma cidade imensa, desigual, né, que cresceu de uma maneira desordenada, isso é um processo histórico da cidade, né? Então, quanto mais ela tiver dividida em regiões administrativas, melhor para o prefeito para administrar, né? E melhor para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão estar próximas à prefeitura. Né? Na medida que nós temos uma região administrativa na Regional 4 e em toda a nossa cidade, as pessoas estão próximas aos secretários e os secretários fazem essa interlocução junto ao prefeito. Né? Então, levam as demandas, é ouvir, é acolher, é estar perto, é estar junto. Essa é a função primordial. Né? Acompanhar os trabalhos da prefeitura, monitorar, está sendo feito, não está sendo feito, né?
valorizar o trabalho dos profissionais da prefeitura, como, por exemplo, os garis, né, que fazem toda a varrição, capinação, limpeza. Então, a gente está junto dessas pessoas, motivando, né, não só monitorando, motivando para que trabalhem cada vez melhor, porque, afinal de contas, a cidade é também a nossa casa. Né? A cidade é a nossa casa. E ali, essa parte da regional, ela contempla uma parte importante de Fortaleza, que é o aeroporto internacional, né? Como o próprio nome diz, é um local que recebe muita demanda inclusive internacional, enfim. Existe alguma coisa de melhorias ali para aquela região, até porque está sendo feita ali mais uma linha de metrô, né? Pegando ali o aeroporto, tem intervenções ali no local, tende a ser uma área bem desenvolvida aqui na nossa capital. Digamos que um espelho, né? Porque a porta de entrada das pessoas, né, que vem é através do aeroporto, né? Sim. A região do aeroporto está bem estruturada, né? A gente está com as vias, nossas vias públicas, todas muito bem estruturadas ali no entorno do aeroporto. O aeroporto, aquela região não é uma região que me preocupa tanto, tá? Eu me preocupo mais com regiões que não têm tanta infraestrutura por conta de ocupações desordenadas. Né? Isso nos chama muita atenção e nos desperta a vontade de ordenar, né, não só a vontade, mas o nosso dever de ordenar a cidade, de estar fiscalizando. Então, a região do aeroporto é uma região bem estruturada, é uma região bem assistida, mas que nós, claro que mantemos um olhar sensível para ela. Né? Mas nós temos bairros como a Itaoca, por exemplo, nós temos bairros como Vila Peri, que precisa de um olhar mais sensível por conta das comunidades. E é esse foco que a gente tem que ter, né? Esse olhar para as comunidades, adentrar as comunidades, visitar de uma a uma, né? Receber as lideranças comunitárias, conversar com as lideranças, quais são as demandas da população. Será que o que está planejado na prefeitura está em conformidade com o que a população quer e precisa? Né? Então, quanto mais em conformidade o trabalho da prefeitura estiver com as demandas da população, naturalmente mais legítimo o governo vai ser. Né? Então, eu já aproveito a sua fala aí para perguntar o que a senhora traça como principais desafios aí da sua gestão ali na Regional 4? Olha, o principal desafio, eu chamaria o desafio a principal meta, o principal objetivo é estar em diálogo, é estar próxima às pessoas, não só a Natália não, é a regional, é a equipe inteira, né? A regional está de portas abertas para todos que querem nos visitar. Nós ficamos ali na rua José Felício de Souza, 2600, fica no Vila União, né? O prédio é novo, dá para acolher, nós temos o acolhimento, né? Quem quiser ir até lá pode se sentir à vontade para ser acolhido. Nós vamos, inclusive, agora fazer uma reunião, nós vamos estar fazendo reuniões de bairro por bairro, comunidade em comunidade, no próprio local, tá certo? Indo em loco, fazendo aí uma regional itinerante, né? Porque o nosso papel não é ficar em gabinete, né? Não é ficar sentado em cadeira tomando café, não. É estar queimando o solado do sapato, estar na rua, caminhando, indo até as pessoas. Essa é a nossa principal função, nosso principal objetivo. Né? E isso é que o prefeito José Sarto quer. Que a gente esteja perto, que a gente esteja próximo, porque a gente estando próximo, quanto mais próximo nós estivermos, mais próximo dele as pessoas irão estar, obviamente. Porque aí se ouve as demandas diretamente, né, sem intervenção, e a partir daí pode ser administrado de uma forma mais, digamos, coletiva, mais democrática, né? Isso, claro, né, ouvindo as pessoas, coletando as demandas, são inúmeras. Agora, claro, né, que a gente não pode atender tudo. É como o nosso salário, a gente recebe salário, a gente quer comprar tudo, não pode, a gente tem que eleger as prioridades. Então, a gente escuta as pessoas, escuta a comunidade, está lá junto, está perto, mas vamos eleger as prioridades. O que é que cabe no orçamento da prefeitura? Né? Porque nós temos um orçamento, nós temos leis, por exemplo, né, que regem o orçamento, como a lei orçamentária anual. Estou dando só um exemplo. Né? E, então, essas demandas que são coletadas, a gente vê a viabilidade, a gente estuda
a viabilidade de execução e aí sim são atendidas. E todas essas devolutivas são dadas à comunidade. Secretária, muito obrigada pela sua vinda aqui no Giro Manhã, né? Mostrar a disposição do seu trabalho, né? Seja sempre bem-vinda quando quiser retornar. Eu que agradeço. E sucesso aí na sua gestão. Obrigada, eu que agradeço. Muito bom dia. E, gente, agora é a hora do nosso Papo Saúde. E hoje o assunto é sério, viu? É tuberculose. Uma doença que afeta principalmente os pulmões. Ela é causada por uma bactéria que pode entrar no organismo através da fala, da tosse e ainda do espirro de outra pessoa contaminada. Fortaleza teve no ano passado 1.714 novos casos, fora os que já estão em tratamento. E 104 pessoas perderam a vida para a tuberculose. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Rayane Martins, que é responsável pela área técnica da tuberculose na Secretaria Municipal da Saúde. Rayane, muito bom dia, muito obrigada pela sua vinda aqui. E vamos começar explicando exatamente o que é a tuberculose. Bom dia. A tuberculose ela é uma doença infecto-contagiosa que afeta principalmente os pulmões, mas podendo afetar outros órgãos do corpo. E que é transmitida de uma pessoa doente para as pessoas sadias através da fala, da tosse, do espirro. A bactéria ela fica no ar e daí então acontece a transmissão da doença. E como é que a pessoa pode identificar que está com tuberculose? Porque a gente sabe que os sintomas são bem parecidos, por exemplo, com o final de uma gripe, que você tem aquelas crises de tosse, etc. Como é que a pessoa identifica que está com tuberculose? Então, o principal sintoma da tuberculose é a tosse, né? Essa tosse, ela pode ser uma tosse seca ou acompanhada de secreção. E nós consideramos dentro da população geral uma tosse persistente por 3 semanas, né? Esse tempo de tosse ele vem diminuindo de acordo com a vulnerabilidade dos casos. Por exemplo, as pessoas que vivem em situação de rua, os próprios profissionais de saúde, esse tempo de tosse ele vem diminuindo. Mas dentro de uma população geral nós consideramos esse tempo de 3 semanas. E essa tosse normalmente ela vem acompanhada de febres vespertinas, que são febres no finalzinho da tarde, febres baixas, né? Suores noturnos, emagrecimento, dores musculares. Então, o nosso alerta sempre à população é que, apresentando alguns dos sinais e sintomas da doença, buscar o posto de saúde mais próximo. Não necessariamente um só sintoma já acende o sinal de alerta, mas se você apresentar 1 ou 2, você ficar já atento que pode ser isso. Na verdade, o nosso alerta maior é a questão realmente da tosse. Se apresentar tosse por mais de 3 semanas, essa tosse mesmo com tratamento, com cuidado, não teve solução, aí buscar ajuda médica. Exatamente, buscar o posto de saúde mais próximo. Todos eles fazem o diagnóstico da doença. Esse diagnóstico é feito através de quê? Exame de sangue ou é clínico mesmo? Como é que é? Então, de acordo com o caso, mas normalmente é feito um exame que nós chamamos baciloscopia, que é através da coleta de escarro, né? E dependendo do caso, raio-x de tórax, mas a baciloscopia é suficiente para dar o diagnóstico e até mesmo o diagnóstico clínico da doença. Por que a tuberculose é uma doença, vamos dizer assim, importante, preocupante? Então, a tuberculose ainda é considerada um problema de saúde pública, né? É uma doença que ainda mata, embora tenha tratamento e cura, é uma doença que causa ainda muitos óbitos, principalmente dentro das pessoas, dentro do grupo de pessoas que vivem com HIV/AIDS, é a principal causa de morte, e essa morte ela é muito caracterizada pelo diagnóstico tardio da doença, né? Então, o diagnóstico tardio ele chama muita atenção dentro dessas pessoas que vão a óbito, e também os casos de pessoas que têm algum comprometimento imunológico, e também o que vale chamar a atenção nesse sentido é a questão da resistência, a resistência da bactéria. O que acontece? A tuberculose ela tem que ser tratada por 6 meses.
e nós ainda encaramos um número de abandono muito alto. O abandono de tratamento, ele ainda é muito presente, porque logo no início dos sintomas, logo no início de tratamento, na verdade, a pessoa tem uma melhora bem significativa dos sintomas. E aí, como é uma duração muito longa, muitas pessoas abandonam esse tratamento. E a bactéria, ela fica resistente. Né? Então, assim, essa questão da resistência também é muito preocupante. E ainda vale ressaltar que uma vez eu tendo tuberculose resistente, eu já transmito esse bacilo resistente. Ou seja, existem dois perigos. Primeiro, da pessoa não fazer o tratamento todo. E segundo, que é uma consequência do primeiro, ela segue transmitindo a tuberculose. E imagino que para as pessoas mais próximas, né? Dentro da família, ambiente de trabalho, por aí vai. Exatamente. A quebra de cadeia a quebra da cadeia de transmissão da doença é realmente a questão de adesão ao tratamento, né? E aí, nesse sentido, ainda vale ressaltar, como você já bem falou, as pessoas que convivem, que trabalham e que moram, né? Que têm um contato maior com essas pessoas, elas devem ser examinadas. É uma forma de prevenir a doença. Elas vão ser examinadas e, de acordo com cada caso, ela pode até estar fazendo um tratamento de profilaxia, né, para evitar que adoeça. Qual é hoje o tratamento para a tuberculose, né? Bactéria, são antibióticos? Isso, são antibióticos. Tem uma duração de 6 meses e também é ofertado em todas as nossas unidades de atenção primária à saúde. É o que? Um comprimido por dia? Porque como você falou aí da questão do abandono, a gente fica imaginando assim, deve ser uma coisa muito chata, muito difícil de fazer esse tratamento, porque realmente, né, a pessoa já está debilitada, tu não quer passar por um tratamento que é desgastante. Mas é um comprimido? É um combinado, né? São 4 medicamentos em um só. E aí, de acordo com o peso, 2, 3, 4 comprimidos. Ou seja, diariamente. Né? O que a gente está querendo dizer assim, são simples comprimidos que você tomando, você pode se curar da doença e quebrar esse ciclo de transmissão. Porque não só a pessoa fica doente, como ela pode adoecer todo o meio. E lembrando, né, Rayane, o que é fato, que a tuberculose leva à morte, né? Chega num ponto que o organismo não reage mais, né? Por ser bactérias, né? Imagino. E aí leva à morte. Hoje, quais são os dados aqui em Fortaleza em relação a casos e mortes? O ano de 2022, né? Que nós temos um dado já mais concreto. Nós tivemos 1.714 casos novos da doença. Fora os casos que são retratamentos, que são aqueles casos de recidiva da doença, de reingressos após abandono. E tivemos 109 óbitos. Mais de 100 mortes. E nesse ano? Nesse ano nós já temos 209 casos novos da doença e 21 óbitos. E também fica o alerta, como você disse, para as pessoas que já têm um problema com imunidade, né? Essas pessoas, obviamente, são mais vulneráveis. Na verdade, a tuberculose, ela tem uma ligação com a questão social, né? Então, assim, a questão socioeconômica mesmo, higiene, moradia, alimentação, até a baixa escolaridade, né? Então, assim, o nosso alerta é realmente para a população no geral. Apresentando algum sintoma, procurar o posto de saúde, o diagnóstico precoce é o melhor caminho. Dia 24 foi um dia importante, dia 24 de março. Dia 24 de março é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E aqui em Fortaleza nós trabalhamos durante toda a semana, de 20 a 25 de março, com ações educativas, mostrando à população que a tuberculose existe, que a tuberculose tem tratamento, que tem cura, os sinais e sintomas e o mais importante, que busquem a unidade de saúde. Nós trabalhamos em todas as unidades, intensificando essas ações de controle da doença, em locais de intenso fluxo, como terminais de ônibus, praças, algumas escolas. Então foi uma semana bem movimentada em relação à tuberculose, na intenção de divulgar realmente a doença. Rayane, eu vou te fazer uma pergunta, não sei se tem a relação, mas esse dia 24 de março, né, no caso, tem a ver com o período, porque a gente sabe que esse é um período de chuva, onde as viroses circulam mais, né, e consequentemente algumas gripes evoluem
aí para outras coisas, para pneumonia, etc. E também por conta da chuva, as pessoas tendem a se abafar mais, né? Por exemplo, quem anda no transporte coletivo, obviamente fecha ali os vidros e, enfim, essa questão do abafado para circular essa bactéria é mais complicado, né? Não tem relação, né? A relação é realmente com a descoberta da doença, a data de descoberta da doença. Mas é bom você ter falado isso, que locais aglomerados e fechados, né, eles tendem a proliferar o bacilo e aí a contaminação acontece com mais facilidade. E outra coisa, em relação ao não uso de máscara, né? Desde que a máscara foi liberada, né? A gente sabe também que aumentou os casos, não só de viroses, como também essas outras doenças, né? A máscara acaba sendo uma proteção, inclusive, para a tuberculose. Também. É recomendável que as pessoas, no transporte coletivo, durante esse período de chuva, que fica mais fechado, que tem pouca circulação, tentem também se prevenir, porque às vezes a prevenção também acaba sendo o melhor remédio, né? Na verdade, a prevenção da tuberculose, nós falamos da vacina BCG, né? Que é ao nascer, que deve ser feita, e ela protege as formas graves da doença. Mas a maior forma de prevenção mesmo da doença é a questão de iniciar o tratamento, né? Adesão ao tratamento e o exame de contatos. É muito importante o exame desses contatos. Então, quebra a cadeia de transmissão e eu considero a melhor forma de prevenção da doença. O exame de contatos que você diz é o que? As pessoas próximas, né? Do domicílio, que trabalham, que tem um contato diário mais prolongado com as pessoas doentes. É muito importante ressaltar também que um período de 15 a 30 dias após iniciar o tratamento já deixa de transmitir a doença. Mas isso não significa, como você já explicou, que a pessoa está curada. Ela deve seguir com o tratamento, né, até concluir os 6 meses, não é isso? Exatamente. Mesmo que apresente uma melhora, o desaparecimento de qualquer sinal e sintoma da doença deve ser feito até completar os 6 meses. Ok, então, Rayane, eu acho que a gente explicou bem o que é a tuberculose, né, os dados aqui em Fortaleza, as formas de tratamento. Hoje os postos de saúde todos são preparados para receber essa demanda, não é isso? Todos eles estão preparados para fazer tanto o diagnóstico como tratamento e acompanhamento de todos os casos. E fica o alerta, o principal alerta, né? Se você apresenta uma tosse persistente por mais de 3 semanas, essa tosse pode vir acompanhada de outros sintomas, como a febre no fim do dia, os suores noturnos, emagrecimento. Fiquem em alerta, né? Acendeu o seu sinal de alerta, procure uma unidade de saúde para fazer o teste, né? Esse teste, como a Rayane explicou, através de escarro, né? E também é teste sanguíneo, né? Através do sangue? Não. É só o escarro. Só o escarro é o exame mais importante para o diagnóstico. Pronto. E uma vez diagnosticado, existe tratamento e existe cura, né? O importante é você identificar a doença, ficar em alerta e fazer esse tratamento que tem duração de 6 meses. Não adianta fazer 15 dias, 20 dias e abandonar porque a doença volta, né? Exatamente. São os recasos. E hoje Fortaleza já tem mais de 200 casos, novos casos confirmados. Então, vale o alerta. Esse dia 24 de março foi um dia importante de luta, né? De esclarecimento, porém, ele se propaga em todos os dias, né? O ano inteiro é importante essa atenção. Todos os dias, intensificar realmente as ações de controle da doença. Ok, então, Rayane, muito obrigada pela sua vinda aqui no Papo Saúde e fica aí o alerta para todos nós, né, sobre a tuberculose. Muito obrigada, muito bom dia para você. Por nada, bom dia. Nós que agradecemos a oportunidade de falar de um problema de saúde tão importante como a tuberculose. É isso, minha gente. E assim chegamos ao fim da nossa edição de hoje. Muito obrigada aí pela sua companhia. Outras notícias ao longo da nossa programação. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Encontro marcado. Até lá. Tchau, tchau.